Eu sempre achei que a vida tinha sido generosa comigo, mesmo com todas as dificuldades. Cresci numa casinha simples de madeira, numa vila pequena lá no interior de Minas Gerais, cercada por montanhas verdes e um silêncio que só era quebrado pelo canto dos galos na madrugada. Minha mãe, Dona Alzira, era uma mulher forte, daquelas que seguram o mundo com as próprias mãos. Meu pai, seu Vicente, passava dias fora, trabalhando como pedreiro nas cidades vizinhas. Eu era a filha mais velha de 4 irmãos e aprendi cedo a cuidar da casa, dos menores e até dos animais que criávamos no quintal. Apesar do pouco dinheiro, nossa vida tinha seu ritmo tranquilo. O café da manhã era sempre o mesmo: pão amanhecido esquentado na chapa, café forte coado no pano e um pedaço de queijo fresco que a vizinha Dona Lourdes trazia em troca de ovos. O cheiro daquele café se espalhava pela cozinha escura, impregnando as paredes e enchendo a gente de uma sensação de conforto que fazia esquecer a pobreza. Eu ajudava minha mãe a preparar tudo, enquanto meus irmãos pequenos ainda estavam sonolentos, esfregando os olhos, tentando se ajeitar na mesa. Naquela época, eu tinha 13 anos e começava a sentir meu corpo mudar, sem entender direito o que aquilo significava. Minha mãe dizia só para eu ser recatada, não chamar atenção, não dar motivo para fofoca. Eu obedecia, mas não entendia. Usava vestidos compridos mesmo no calor, e andava sempre com a cabeça baixa quando os homens da vila passavam. Tinha algo no olhar deles que me deixava desconfortável, como se vissem em mim coisas que eu mesma ainda não sabia nomear. A escola ficava a quase 1 hora de caminhada, e eu ia muitas vezes sozinha. O caminho de terra passava por roças, cercas de arame e riachos. Era bonito, mas também solitário. Alguns rapazes da região gostavam de zombar das meninas que iam estudar. Às vezes um assobio, um comentário baixo, um riso abafado. Eu fingia que não ouvia, apertava meus livros contra o peito e seguia em frente, com o coração batendo acelerado. Chegava na sala sempre um pouco ofegante, como se tivesse corrido uma maratona invisível. Em casa, minha mãe parecia notar minha inquietação, mas nunca perguntava. O silêncio dela era pesado, como se escondesse algo que eu deveria descobrir sozinha. Quando eu ficava muito pensativa, ela dizia só: "Menina, cuidado. O mundo não é lugar fácil para gente como a gente." Eu não entendia direito, mas essas palavras ficavam ecoando dentro de mim. Foi nessa época que algo aconteceu e mudou para sempre a forma como eu via o mundo. Uma tarde, depois da escola, encontrei seu Arlindo, um vizinho de muitos anos, sentado na varanda da casa dele. Ele era amigo do meu pai, sempre cordial, mas tinha algo nele que me fazia estremecer. Quando passei, ele me chamou para beber água porque o sol estava forte. Hesitei. Meu coração disparou, minhas mãos suaram, mas recusar seria falta de educação. Entrei devagar, sentindo um frio estranho subir pela espinha. A cozinha cheirava a café requentado e fumo. Ele me ofereceu um copo d'água, e enquanto eu bebia, percebi o olhar dele fixo em mim, analisando cada movimento. Foi rápido, nada que pudesse ser chamado de maldade em palavras, mas o jeito como ele se aproximou para pegar o copo da minha mão me fez estremecer. O toque foi suave demais, prolongado demais, como se tivesse um significado escondido. Saí dali com as pernas bambas, sentindo o rosto arder, e quando cheguei em casa, não consegui olhar minha mãe nos olhos. Naquela noite, deitada na cama dura, ouvi meus irmãos dormindo ao meu lado e tentei convencer a mim mesma de que nada tinha acontecido. Mas meu corpo não acreditava. O cheiro do café requentado parecia preso no meu nariz, e o toque leve na minha mão parecia não querer ir embora. Foi aí que entendi, mesmo sem palavras, que algo em mim tinha mudado. E que talvez minha infância estivesse chegando ao fim de um jeito que eu jamais teria escolhido. Na manhã seguinte, tentei agir como se tudo estivesse normal. Ajudei mamãe no café, arrumei meus irmãos para a escola e segui meu caminho com os livros apertados contra o peito. Mas cada passo parecia mais pesado. A lembrança da tarde anterior voltava em flashes, o olhar fixo,
o toque demorado, a sensação de não ter para onde escapar. Eu tentava afastar essas imagens, mas era como se estivessem gravadas na minha pele. Na escola, as palavras da professora entravam e saíam sem que eu conseguisse prestar atenção. O riso dos colegas soava distante, e eu sentia como se estivesse presa em um lugar invisível, onde ninguém mais podia entrar. No recreio, uma amiga me perguntou se eu estava doente. Respondi que não, mas o aperto no peito dizia o contrário. Quando voltei para casa, encontrei mamãe sentada na varanda, costurando em silêncio. Ela levantou os olhos, me observou por um instante e voltou a abaixá-los. Eu quis falar, contar o que havia sentido, mas as palavras simplesmente não saíram. Parecia que havia um nó na garganta, e só consegui me sentar ao lado dela, fingindo ajudar a separar botões de uma caixinha velha. O silêncio entre nós foi mais pesado do que qualquer conversa. Naquela noite, seu Vicente chegou mais cedo do trabalho, exausto, com o cheiro de cimento e suor. Ele sentou-se à mesa e perguntou se estava tudo bem. Assenti com a cabeça, evitando seu olhar. Sentia medo de que alguém percebesse o que eu escondia. Mamãe também ficou em silêncio, e por um momento me perguntei se ela não adivinhava o que eu sentia. O jeito como ela me observava parecia carregar um aviso, mas também uma impotência que me feria. Os dias seguintes foram iguais, eu fingia normalidade, mas dentro de mim algo se quebrava. Evitava passar pela casa de seu Arlindo, mesmo que isso significasse dar uma volta maior no caminho. Ainda assim, parecia sentir o olhar dele me seguindo, mesmo quando eu não via ninguém. Às vezes, ouvia sua voz chamando os vizinhos e me arrepiava inteira, como se estivesse de novo naquela cozinha. Comecei a ter dificuldades para dormir. Virava de um lado para o outro, ouvindo o ranger da cama e os suspiros dos meus irmãos. O corpo estava cansado, mas a mente não parava. Quando finalmente adormecia, sonhava com corredores escuros, portas fechadas e um copo de água em cima de uma mesa, sempre fora do meu alcance. Acordava com o coração disparado, a respiração curta, o suor frio escorrendo pela testa. Certo dia, enquanto ajudava a mamãe a estender roupas no varal, criei coragem para perguntar: "Mãe, a senhora acha que todo mundo é confiável?" Ela parou por um instante, segurando um lençol úmido entre as mãos, e respondeu com calma: "Não, minha filha. Nem todo mundo é o que parece. Por isso eu digo sempre: cuidado." Seu olhar se encontrou com o meu por um segundo, e naquele instante senti que ela sabia mais do que dizia. Mas logo desviou os olhos, como se preferisse manter o silêncio. Foi nesse momento que percebi que a infância não voltaria mais. Eu estava aprendendo, de maneira dura, que o mundo não era feito só de risadas no quintal ou cheiro de pão na chapa. Havia sombras escondidas nas esquinas mais comuns. E eu, tão nova, já carregava dentro de mim o peso de um segredo que não tinha coragem de contar. Os dias se transformaram em semanas, e aquele incômodo dentro de mim só aumentava. Eu tentava sorrir para meus irmãos, ajudar mamãe na cozinha e fingir que tudo estava bem, mas bastava ouvir um barulho vindo da rua para meu corpo inteiro se enrijecer. Era como se eu estivesse sempre à espera de algo ruim acontecer. O som das botas de seu Arlindo batendo no chão de terra, por exemplo, era suficiente para me deixar sem ar. Eu corria para dentro de casa, inventando desculpas, e ficava ali parada, com as mãos suadas, esperando que ele passasse. Mamãe percebia minha agitação. Às vezes, enquanto eu lavava a louça, ela se aproximava em silêncio, pousava a mão sobre meu ombro e me olhava de um jeito que parecia dizer: "Eu sei." Mas nunca falava nada. Esse silêncio dela me machucava tanto quanto o medo. Eu desejava que ela me fizesse perguntas, que me arrancasse as palavras da boca, mas ao mesmo tempo temia que, se eu contasse, tudo desmoronasse. Na escola, comecei a perder a vontade de aprender. As letras dançavam no caderno, e a voz da professora parecia distante. Minha amiga Joana me chamou para brincar depois das aulas, mas eu inventei que tinha que ajudar em casa.
Na verdade, eu não queria que ninguém percebesse como eu estava diferente. Até meu corpo parecia já não ser meu. Qualquer toque, mesmo o mais inocente, fazia minha pele arrepiar e minha respiração falhar. Uma tarde, voltando pelo caminho de terra, ouvi passos atrás de mim. Meu coração quase parou. Apertei os livros contra o peito e acelerei o passo. Era apenas um vizinho indo para o roçado, mas a sensação de perigo não me abandonou. Cheguei em casa tremendo. Mamãe me recebeu na porta, enxugando as mãos no avental. Tá pálida, menina? Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça, tentando sorrir, mas minha voz falhou ao responder. Só cansei da caminhada, mãe. À noite, deitada na cama estreita, ouvia meus irmãos respirando pesado e ficava pensando em como seria se alguém acreditasse em mim, se alguém pudesse me proteger. Mas a imagem de mamãe, com o olhar cansado e o silêncio pesado, sempre voltava. Era como se ela soubesse o que estava acontecendo, mas preferisse não ver. Esse silêncio me prendia mais do que qualquer coisa. Um domingo, a casa se encheu de parentes para o almoço. Crianças correndo pelo quintal, cheiro de frango com quiabo no fogão, risadas altas. Por alguns momentos, senti uma leveza esquecida. Mas bastou eu ver seu Arlindo entre os convidados para tudo desabar de novo. Ele sorriu, cumprimentou a todos e, quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Mamãe percebeu meu desconforto. Nossos olhos se encontraram rapidamente, e ela desviou o olhar, servindo arroz como se nada tivesse acontecido. Naquele instante, entendi algo que doía mais do que qualquer toque: o silêncio de mamãe não era por desconhecimento. Era escolha. Ela sabia. Talvez não de tudo, mas sabia o suficiente para perceber meu medo. E mesmo assim, preferia se calar. Depois daquele domingo, meu mundo pareceu encolher ainda mais. Eu já não caminhava tranquila pela rua, nem conseguia estudar sem que o coração acelerasse. A presença de seu Arlindo parecia se estender por toda a vila, mesmo quando ele não estava por perto. Era como se sua sombra tivesse grudado em mim. Até dentro de casa, que antes era meu refúgio, eu já não me sentia segura. Mamãe notava minha apatia. Comecei a comer menos, a dormir pouco, e qualquer barulho me fazia sobressaltar. Ela, em vez de me perguntar, só repetia: tenha força, menina. A vida não é fácil para nós. Eu queria gritar, dizer que não era só a vida, mas pessoas de carne e osso que me tiravam a paz. Mas as palavras morriam na garganta. O medo de não ser acreditada era maior do que a vontade de falar. Certa noite, enquanto ajudava a guardar as roupas secas, notei que papai me observava em silêncio. Ele parecia desconfiado da minha tristeza, mas também não disse nada. O olhar dele era pesado, cansado, como se soubesse que havia algo errado, mas preferisse acreditar que não. Eu, com 13 anos, já entendia que o silêncio dos adultos podia ser tão cruel quanto qualquer palavra. As visitas de seu Arlindo à nossa casa começaram a se tornar mais frequentes. Ele aparecia sempre com algum pretexto: pedir emprestada uma ferramenta do papai, trazer um saco de milho, oferecer ajuda para consertar a cerca. Eu fazia de tudo para não cruzar o olhar dele, mas sentia seu jeito de me medir mesmo de longe. Quando ele falava comigo, usava um tom amigável demais, e cada palavra parecia carregada de algo que me deixava inquieta. Uma tarde, enquanto eu varria a varanda, ele chegou de repente e elogiou meu jeito de ser tão responsável para a idade. O elogio parecia inocente, mas meu corpo reagiu como se fosse um alerta. Minhas mãos suaram no cabo da vassoura, e eu mal consegui responder. Mamãe estava dentro de casa, ouvindo, mas não saiu. Foi como se ela tivesse escolhido se manter atrás da porta, fingindo que nada acontecia. Naquela noite, chorei baixinho para que meus irmãos não ouvissem. Segurei o travesseiro contra o rosto, tentando abafar os soluços.
Eu já não sabia se tinha mais medo do que seu Arlindo podia fazer ou do silêncio cúmplice que parecia proteger tudo aquilo. Meu corpo todo estava em alerta constante, como se esperasse um golpe a qualquer momento. Aos poucos, comecei a me convencer de que não havia saída. Que aquela era a vida que me esperava, aprender a sobreviver em silêncio. E o pior é que, no fundo, eu sentia que minha própria mãe carregava a chave para mudar tudo, mas escolhia não usá-la. Os meses passaram e o peso daquele silêncio começou a sufocar não só minha alma, mas meu corpo inteiro. Eu sentia como se estivesse presa numa gaiola invisível, onde cada olhar, cada gesto, cada palavra não dita era uma prisão que me esmagava aos poucos. O medo já não era só de seu Arlindo, mas do mundo inteiro, daquele mundo que minha mãe tentava proteger com sua omissão. Minha rotina se tornou um ritual de cuidado e medo. Eu evitava sair de casa sem companhia, desviava o olhar das pessoas na rua, e quando estava em casa, buscava me esconder em cantos que me pareciam seguros, mesmo que fosse só por um instante. Às vezes, sentava no chão da cozinha e colocava as mãos no rosto, tentando conter as lágrimas que queriam escapar. Meu corpo doía, e meu coração parecia preso em um nó que só aumentava. Certa tarde, depois de muito tempo calada, eu tentei contar à minha mãe o que sentia. Sentei-me ao seu lado no alpendre, olhando para o céu que começava a escurecer. As palavras saíram trêmulas, cheias de medo e vergonha. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper, e quando terminei, abraçou-me com força, mas seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, daquela que não se explica. Ela me falou que, naquela época, não sabia como me proteger do que acontecia ao nosso redor. Que sua própria vida havia sido marcada por medos, culpas e segredos que pesavam demais para dividir. Que, às vezes, o silêncio parecia a única maneira de manter a família unida, mesmo que isso significasse deixar feridas abertas. Aquele abraço, embora apertado, não conseguiu apagar o vazio que sentia. A partir daquele momento, comecei a entender que minha mãe também era uma vítima daquele silêncio, daquilo que ninguém queria encarar. Mas isso não diminuía minha dor. Eu queria justiça, queria respostas, queria liberdade. E o caminho para isso parecia mais longo e solitário do que eu poderia imaginar. Os dias foram passando, e o peso do segredo começou a se transformar numa sombra constante que pairava sobre nossa casa. A distância entre mim e minha mãe crescia, mesmo com seus abraços silenciosos e seus olhares carregados de culpa. A rotina parecia uma prisão sem grades, onde o tempo escorria devagar, e o medo se tornava cada vez mais denso. Comecei a perceber que não podia mais suportar aquela situação sozinha. A vontade de gritar, de ser ouvida, crescia dentro de mim como uma chama que queimava silenciosamente. Tentei buscar ajuda, mas as palavras morriam antes de sair. Afinal, quem acreditaria numa menina de 13 anos contra o silêncio da família e a autoridade dos adultos? Um dia, quando o sol já se punha e o céu tingia-se de tons alaranjados, tomei coragem e fui até a casa da vizinha, Dona Lourdes. Ela sempre foi um pouco como uma avó para mim, uma presença gentil no mundo que parecia tão duro. Lá, entre as paredes simples da casa dela, comecei a falar, aos poucos, com medo, com lágrimas. Ela me ouviu sem interromper, segurando minhas mãos com firmeza, como se dissesse: "Você não está sozinha." Aquele momento foi um sopro de esperança no meio de tanta escuridão. Pela primeira vez, senti que alguém entendia minha dor e estava disposta a me ajudar. Dona Lourdes me ensinou que, mesmo quando tudo parece perdido, há caminhos para buscar proteção e justiça, que o silêncio pode ser quebrado. Voltei para casa com um pouco mais de coragem, sabendo que o caminho seria longo e doloroso, mas que talvez eu pudesse, finalmente, encontrar uma saída para aquele medo que me consumia. A partir daquele dia, comecei a observar minha mãe com outros olhos. Ela carregava um peso invisível, uma tristeza que parecia prender sua voz e seus gestos. Às vezes, enquanto ela mexia na cozinha, seus olhos se perdiam em lembranças que eu não podia alcançar. Senti que existia uma história enterrada,
um segredo tão profundo que moldava tudo ao nosso redor. Comecei a juntar pequenos pedaços, palavras ditas ao acaso, olhares trocados entre adultos, documentos antigos escondidos no fundo do armário. Um álbum de fotos amarelado revelou rostos desconhecidos e expressões que escondiam mais do que mostravam. Cada descoberta aumentava meu desejo de entender, mas também ampliava o medo do que poderia encontrar. Minha mãe, que antes parecia distante, passou a evitar meu olhar direto. Quando eu tentava perguntar, ela desviava, como se temesse abrir uma ferida que não poderia mais ser fechada. O silêncio entre nós crescia, e junto com ele, a sensação de que nossa casa estava se transformando em um lugar cheio de sombras e dúvidas. Em noites longas, eu me deitava e tentava colocar em palavras o que sentia, mas as frases ficavam presas na garganta. Era uma mistura de tristeza, raiva e confusão que não encontrava saída. Queria que alguém me explicasse por que tanta dor precisava ser escondida, porque o silêncio era a única resposta. Esse peso começou a moldar quem eu era, e mesmo sem entender tudo, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Os dias se passaram, e com eles vieram as primeiras verdadeiras conversas entre minha mãe e eu, ainda tímidas, carregadas de hesitação e medo. Ela começou a revelar fragmentos de uma história que eu nunca tinha ouvido, peças de um passado doloroso que explicavam o silêncio e a sombra que pesava sobre nossa família. Ela contou sobre um segredo antigo, guardado com medo e vergonha, uma decisão que ela acreditava ser a única saída para proteger todos nós, mesmo que isso significasse carregar uma culpa imensa. Falou de um tempo em que as escolhas eram limitadas, e os julgamentos da sociedade podiam destruir vidas inteiras. Ouvir aquelas palavras foi como abrir uma porta para um labirinto escuro, onde cada passo revelava novas dores e dúvidas. Eu tentava entender, mas o peso da verdade era esmagador. Era como se o chão sumisse sob meus pés, e eu tivesse que reaprender a caminhar numa terra estranha. Apesar da tristeza, percebi que aquele momento foi um ponto de virada. Pela primeira vez, a verdade começava a ganhar voz e com ela, uma possibilidade, a dolorosa, mas necessária possibilidade de cura e liberdade. 7 meses haviam passado desde que a primeira dúvida começou a se instalar no meu peito, desde aquele dia em que o toque inesperado e o silêncio pesado mudaram para sempre o rumo da minha vida. Cada dia era uma batalha silenciosa, onde eu tentava juntar os pedaços de uma verdade que parecia fugir entre os meus dedos, sempre cercada por medos e omissões. Eu crescia não só em idade, mas também na sensação de que meu mundo estava desmoronando, ainda que ninguém falasse diretamente sobre isso. A casa, que antes era um refúgio seguro, agora era um espaço cheio de olhares vazios, palavras não ditas e uma tensão constante que se acumulava no ar, como uma nuvem escura pronta para desabar. Minha mãe, Dona Alzira, apesar de sua força habitual, mostrava-se cada vez mais frágil. Os dias pesavam sobre seus ombros como um fardo invisível. Eu a via sentada no alpendre, olhando para o horizonte, perdida em pensamentos que eu não podia alcançar. O sorriso que costumava iluminar seu rosto tornava-se raro, substituído por uma expressão cansada, marcada pelo sofrimento silencioso. A nossa relação, antes marcada por cuidados e proteção, passou a ser permeada por um muro invisível. Cada vez que eu tentava tocar naquele passado, ela recuava, como se abrir aquela ferida fosse abrir um abismo impossível de fechar. Eu sentia a distância crescer entre nós, e com ela, a solidão que parecia invadir todos os cantos do meu ser. Na escola, o desempenho caiu. O brilho que eu tinha nos olhos desapareceu, substituído por uma sombra de tristeza que me acompanhava a cada passo. Meus amigos, preocupados, tentavam me chamar para sair, mas eu recusava. A vergonha e o medo de expor a fragilidade que sentia me faziam preferir o isolamento. Eu me fechava em mim mesma, como uma concha que tenta proteger o que resta de sua parte mais delicada. As noites eram ainda mais difíceis. Deitada na cama, os pensamentos giravam em um ciclo incessante de dúvidas e medos. Eu revivia as conversas veladas, as pistas escondidas em olhares e gestos, tentando entender o que havia acontecido de verdade.
O silêncio da minha mãe era ensurdecedor, e o medo do desconhecido me consumia lentamente. Foi em uma dessas noites, quando a escuridão parecia mais densa, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu precisava de respostas concretas, de uma verdade inquestionável que pudesse me dar alguma paz ou, ao menos, esclarecer o que eu tanto temia. Com o coração acelerado, decidi que iria atrás dos documentos antigos, daqueles que minha mãe sempre guardava tão cuidadosamente, mas que eu nunca tinha coragem de olhar. Dias depois, com a casa silenciosa e a respiração presa, abri a gaveta onde ela escondia a pasta amarelada pelo tempo. As mãos tremiam, e o suor frio escorria pela testa enquanto folheava os papéis frágeis. Ali, entre certidões, cartas e registros, encontrei algo que me fez parar o coração, um documento de nascimento com um nome que não era o meu, uma data próxima à minha chegada, e uma série de anotações que indicavam uma história escondida, uma existência apagada. A verdade começava a se mostrar diante dos meus olhos, clara e brutal. O mundo que eu conhecia desmoronava em silêncio, e eu precisava enfrentar não só o que estava escrito ali, mas tudo o que aquela revelação significava para minha vida, para minha família, para mim mesma. Naquela mesma noite, senti o peso da decisão que teria que tomar: confrontar minha mãe, buscar explicações e aceitar que nada seria mais como antes. O medo da rejeição, da dor, da perda, misturava-se à esperança de que, talvez, naquele confronto, pudesse encontrar um caminho para a cura, para a liberdade. A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado que parecia pesar em cada canto da casa. Eu sentia o coração acelerado, as mãos trêmulas, e uma mistura de medo e determinação que me impulsionava para o momento mais difícil da minha vida, a conversa com minha mãe. Sabia que não haveria volta depois daquele instante, que as palavras que eu diria poderiam mudar tudo para sempre. Encontrei-a na cozinha, sentada à mesa de madeira gasta, olhando para um ponto indefinido, perdida em seus pensamentos. Quando me aproximei, ela ergueu os olhos e encontrou meu olhar. Foi como se, naquele instante, um véu invisível se rompesse, e tudo o que estava escondido viesse à tona. Respirei fundo e comecei a falar, tentando juntar coragem para contar o que descobri, para perguntar o que há muito tempo precisava entender. Minha voz falhou algumas vezes, os olhos se encheram de lágrimas, mas eu segurei firme, pois sabia que precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Ela me ouviu em silêncio, os olhos cheios de uma tristeza profunda, que parecia carregar décadas de dor e culpa. Aos poucos, começou a falar, revelando um passado que eu jamais poderia imaginar. Contou-me sobre um filho que teve antes de mim, um segredo guardado com medo e vergonha. Uma criança que, por razões que ela nunca conseguiu explicar completamente, teve que entregar para adoção logo após o nascimento. Falou da pressão da sociedade, do medo do julgamento, da angústia de carregar aquela decisão sozinha, e do silêncio que a consumiu desde então. Contou como tentava proteger a mim e a família mantendo tudo oculto, acreditando que fazia o melhor. As palavras caíam como facas, abrindo feridas que eu nem sabia que existiam. A revelação me destruiu, desmoronou a imagem que eu tinha da minha mãe, da minha família, de mim mesma. Mas, no meio daquele caos, também senti uma estranha sensação de alívio. Finalmente a verdade estava sendo dita, o silêncio quebrado. Saí daquela conversa com o coração partido, mas com uma centelha de esperança. Sabia que o caminho para a cura seria longo, doloroso e cheio de desafios, mas pela primeira vez eu podia vislumbrar uma possibilidade de reconstrução, de libertação daquele passado sombrio. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A dor da traição, a tristeza pela perda da inocência, a raiva contida, mas também a vontade de seguir em frente, de encontrar força para recomeçar. Minha relação com minha mãe mudou para sempre, marcada por cicatrizes profundas, mas também por uma honestidade que antes não existia. Aprendi que o perdão não é simples, nem imediato, mas que é possível, mesmo quando tudo parece perdido. Que a vida, apesar de suas dores mais cruéis, sempre oferece uma chance de recomeçar, de encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Hoje, com o passar dos anos,
ainda carrego as marcas daquela história. Mas também carrego a força que ela me deu, a força de quem sobreviveu, de quem enfrentou a verdade, e decidiu viver, apesar de tudo. Sei que a felicidade não é um estado permanente, mas um caminho feito de altos e baixos, e escolho caminhar por ele, passo a passo, com coragem e esperança.